tecnologia no agro. Conheça o software de gestão que vai transformar o seu negócio. Facilitamos a adoção de tecnologia na gestão dos procedimentos financeiros, administrativos, produtivos da bovinocultura e lavoura. Controle as informações do seu rebanho no seu dispositivo smartphone e ou tablet, com ou sem acesso à internet, sincronizando os dados dos animais e dos manejos com a nuvem Gerbov. Com a integração do app Gerbov, as balanças de pesagem e bastões de identificação animal, pode-se realizar os manejos de entradas, saídas, transferências, manejos de pesagem e sanitários, nutricionais, reprodutivas e troca de identificação do animal. Economize tempo e aumente o lucro. Entre em contato com o time Gerbov e marque uma apresentação demonstrativa. Júlio, 2, 1. Versão brasileira, etc. comigo. Fala, pessoal, como que vocês estão? Espero que todas, não vou falar todos não, cara, não vou falar todos não. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós iremos receber a Giovana Bassi, que tem uma linda história no assistencialismo social. Ela trabalhou como conselheira tutelar. Essa semana nós teremos também uma psiquiatra que nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, e nós dividimos na parte mais infantil, com o geral, que vai ser com a psiquiatra, que depois nós falaremos. Primeiramente, queria agradecer a sua presença. Fizemos o convite propositalmente, por saber que você ama crianças,
que você se preocupa, né, e entende bem sobre o tema e sobre a parte de assistencialismo, né? E como nós estamos no mês de Setembro Amarelo, é importante nós estarmos conversando sobre esse tema. Seja bem-vinda, minha amiga. Tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigada. Obrigada nada. E depois também nós iremos falar porque você é candidata a vereadora, né? Isso mesmo. E tomara a Deus que você se eleja. Amém. Estaremos torcendo. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Ateliê Flávia Mato Grosso, porcelanas finas e cursos ministrados pela própria Flávia e equipe de pinturas em porcelanas. Acompanhe o trabalho da Flávia Mato Grosso nas redes sociais, é sensacional. Merlone Imóveis. Você precisa conversar com a Juliana e com o Diogo para fazer uma consultoria no mercado imobiliário. Vale a pena, tá certo? Maria Rita Nutrição Esportiva. Entre no protocolo de saúde. Gerbov, software de gestão para propriedades rurais. Sai da planilha Excel e entre para a tecnologia. Pix News, portal de notícias e painéis distribuídos em toda a capital em pontos estratégicos. Quem não é visto, não é lembrado. E Pistache, tem uma experiência Pistache, o melhor empório da cidade, com as lojas na Avenida Hiroshima e na Rua Sebastião e Lima. Logo teremos o episódio gravado também com a Giovana e com o Edson, os proprietários, e falaremos sobre empreendedorismo. Agora, rufem os tambores, vamos falar de um assunto muito sério. Conte um pouquinho da sua história pra gente, Giovana. Bom, eu sou advogada. Sim. E a história nessa época de criança, né? Como eu me envolvi com a questão de criança e adolescente, proteção da criança e adolescente. Antes de me formar em Direito, eu participei de um projeto social. E ali eu me apaixonei pela proteção da criança, pelo desenvolvimento da criança e adolescente. E ali eu comecei a entender como que funciona a política pública para criança e adolescente. Aí passou essa época, me formei, comecei a trabalhar em órgão público. E pós isso eu tive uma super oportunidade, que foi o que mudou a minha vida, assim. Então tem o antes e depois do Conselho Tutelar. Apareceu na TV um dia esse concurso para ser conselheira tutelar, e não é só um concurso, né? É um processo de concurso e depois eleitoral. Sim. Então passei pela prova e depois eu fui eleita conselheira tutelar. E ali eu comecei a realmente trabalhar com o que eu gostava, que é tanto com o direito da criança e adolescente, e quanto com essa questão também do assistencialismo, né? Sim. Ela não é um assistencialismo puro, porque, na verdade, ali a gente trabalha com a proteção integral da criança e adolescente. Então, conforme estabelece a legislação, o ECA. Tá. E ali eu comecei a conhecer as pessoas. O ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente. Tá certo. E ali eu conheci realmente a vida das pessoas. Então eu saí de um órgão público, que é um dos mais ricos do nosso estado, e fui trabalhar com a vida real das pessoas, né, das famílias. Sim. E me apaixonei. E eu amei, senti que realmente eu podia fazer diferença na vida de alguém. E ali eu entendi como a política pública realmente é essencial na vida das pessoas, né? Como Sim. Alguns são muito privilegiados, abençoados, graças a Deus, e outros precisam, de fato, da ajuda, né? Precisa, de fato, do poder público olhando por eles, e isso ainda é muito escasso. Sim. Foi assim que eu me tornei conselheira tutelar. Tá, e me diz uma coisa, eu poderia lhe perguntar quais são as maiores dificuldades que você encontrou nesse trabalho realizado, o que mais tocou seu coração, porque deve ter tido várias experiências, né, que nos comovem, né? E muitas das pessoas que vivem o dia a dia, que têm condições, não sabem, né, das necessidades existentes dentro de uma comunidade ou de uma família que tenha as dificuldades. Você poderia falar algumas? Sim, inclusive é sobre esse tema nosso de hoje, que é a depressão infantil. Isso me deixou chocada, porque quando a gente fala em conselho tutelar, a primeira coisa que vem à cabeça, e que é claro que choca todos nós, principalmente pais, né, como somos, a gente pensa em abuso sexual. Mas quando eu entrei lá, das maiores demandas era criança e adolescente com depressão.
Então, isso foi um assunto que me deixou surpresa e que nós trabalhamos muito, né? Na época, a prefeitura também tinha um projeto, se eu não me engano, chamava... Não vou lembrar o nome agora, Daqui a pouco a gente mas lembra. era um projeto da CEMED, da Secretaria de Educação, e junto com o Conselho Tutelar, né, participava a rede de atendimento, e nós estávamos nessa luta, né, para entender e combater essa depressão infantil, e na época falava-se muito em automutilação. Automutilação. Isso é um assunto muito delicado, e eu acho que falta apoio psicológico, né, por parte do poder público, e principalmente mais médicos, né? Eu acho que é muito difícil você conseguir entrar no sistema de saúde, no sistema de educação. Tem muita demanda para pouca vaga. Então, uma coisa que lá eu já via, e hoje também correndo aí nessa caminhada da campanha de vereadora, eu percebo que ainda assim, depois de 4 anos que eu saí do Conselho Tutelar, continua sendo a dificuldade de vagas com médicos, com psicólogos, com especialistas. Então, isso é um grande problema que eu encontrei lá, Sim, né? sim. E o conselheiro tutelar, ele tem um dos papéis dele, é realmente requisitar serviços, né? Certo. Então, quando chega uma denúncia, por exemplo, ou uma denúncia, uma demanda sobre criança com alguma depressão, né, com uma questão de automutilação, nós fazemos o encaminhamento para a CESAL, né? Então, Sim. ali a gente pede para passar por um psiquiatra, para passar pelo psicólogo. Isso tudo, às vezes, demora muito tempo. Isso é um grande problema. Então, assim, eu vejo que as escolas já está acontecendo, mas isso deveria acontecer de uma forma realmente efetiva e mais rápida, né? Porque a gente está falando de 2020, quando eu fui conselheira tutelar. Hoje estamos em 2024. Eu imagino que esse número aumentou, né? Por exemplo, no Brasil, em 2021, teve 200 mortes entre crianças e adolescentes por conta do suicídio. Isso os registrados, né? Que não é registrado. muito bem difundido isso, né? Não é muito bem informado, passado. Até porque o tema, a parte, o jornalismo, né? Evita, né? É um tema muito delicado. É muito delicado a questão da publicação disso, mas é um tema recorrente que eu acredito que nós, pais, e a escola também, a parte da educação, tem que estar super atenta, né? Eu acho que hoje, da nossa época, né, para cá, mudou muita coisa. Hoje tem tecnologia. Antes, a sua informação vinha através do pai, dos amigos, da escola. Hoje, a informação vem do mundo, né? Você pode assistir, por exemplo, teve a época daqueles joguinhos de celular, uns desafios, e aquilo ali foi muito ruim para as crianças e para os adolescentes. Então, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com o que os nossos filhos assistem e quais são as dificuldades deles, né? E validar esse sentimento. Sim. Eu percebo que a rede social, isso para todos nós, não só para as crianças, mas imagino que esse efeito seja pior nas crianças. Hoje nós nos comparamos muito, existe um padrão de comportamento, um padrão de beleza, um padrão de inteligência, e isso deixa a pessoa triste, né? A pessoa se sentindo, como fala? Frustrada. Exatamente, lógico, frustrada. Lógico. E é difícil trabalhar esse sentimento na infância. Na minha época, a gente tinha que brincar, estudar e pronto. Né? Era isso. Então, hoje não. Hoje a informação chega a todos nós e também as crianças e adolescentes. Então, acho que a gente tem que sempre estar muito atento. Psicólogo não é coisa de louco. Psicólogo é muito importante para todos nós. Tanto desde a infância até a fase adulta. Né? Então, assim, existe esse problema com crianças e adolescentes também e nós temos que cuidar. Hoje em dia, você pega um celular na palma da mão, né? Começa a arrastar arrastando e acelera a produção dopaminérgica, né? Então, assim, aquilo é um vício, né? Isso daí é constatado, já aprovado cientificamente. E aí você fica imaginando você sendo ou tendo aquilo que você está observando que te agrade, né? É lógico, tem coisas que não vão te agradar. Aí a pessoa fecha aquilo e começa a falar, poxa, não vou conseguir isso, ou não consegui isso. E aí começa a frustração recorrente, né? Então, isso existem vários programas hoje que
divulgam muito esse tema porque tá um absurdo as pessoas em relação ao tema da saúde mental, né? Então, para a criança, eu acho que é muito mais complexo. Até porque a formatação dela fisiológica, neural, cerebral, está num processo ainda, né? Ainda de desenvolvimento. Está em desenvolvimento, né? E a frustração recorrente, ela transforma as pessoas em pessoas mais apáticas, mais tristes, né? É complicado. Mas em relação a esse tema, suicídio infantil, teve algum que, sem citar nomes, você presenciou, ou vivenciou, ou soube, que te tocou bastante? Graças Eu acho a que Deus, todos tocam, né? Não, graças a Deus não teve um caso que terminou em suicídio, mas nós atendemos muitas crianças que estavam com depressão. Muitas que falavam em se matar e que estavam praticando automutilação. Mas assim, um número assustador, eram muitas crianças. E por diversos motivos. Ali no Conselho Tutelar a gente não faz todo o atendimento psicológico, né? A gente recebe a demanda e passa a demanda para o psicólogo, para a CESAL, para ela fazer os devidos encaminhamentos. Mas é essa questão que hoje eu percebo que é tudo muito imediato. Sim. Né? Você viu, é possível para um, eu acho que é possível para mim também. Não é assim. Né? Você tem uma falsa ideia de possibilidade na rede social. E eu percebi que muitas crianças estavam com esse sentimento de frustração, com esse sentimento de incapacidade. Não sei te dizer de forma técnica, eu não sou psicóloga, o que gera isso. Né? O que gera isso. Mas eu acredito, como mãe e como alguém que estuda, né, a relação familiar e tudo mais, que os pais precisam estar muito atentos a isso, a esses sinais de tristeza dos filhos e validar os sentimentos dos filhos. Quais são, por exemplo, você nota assim, que aí, como nós conseguimos observar e detectar, por exemplo? A criança mais triste, a criança mais apática, querer ficar muito sozinha, não estar mais com vontade de fazer coisas que ela gostava antes, esporte, brincadeira, se afasta dos amigos. E se ela for uma criança, porque eu observo muito o seguinte, sem citar nomes, eu tenho amigos que têm filhos, né? Ou a gente frequenta ambientes que a criança fica no celular o tempo inteiro. Aí a mãe fala, você vai brincar com tal? Aí eu falo assim, não. Então, como que você sabe se ele está numa bolha, entendeu? Se ele está triste ou não, se o modus operandi comportamental dessa criança é isso. Né? Eu estou dizendo assim, porque quando você rompe, você é uma criança que brinca muito mais, né? Que você é mais ativa, ela migra pro digital ou pro computador, que sim, né? Você tem uma percepção que ali mudou. E a criança que ela sempre é assim? Como que a gente vai saber ou perceber, né? Eu fico imaginando como que uma mãe, né, vai perceber se a criança vive na internet, se tá triste ou não tá triste. Porque quando você tira, aí fica triste. É um negócio assim, cara, que ainda eu acho que as respostas estão por vir. Mas ela vive na internet porque é disponibilizado isso para ela, né? Se for tirado e ela tiver tempo, vamos supor, para ficar no celular, meu filho, por exemplo, ele não fica o dia inteiro no celular. Ele, durante a semana, na verdade, ele quase não fica no celular. Que bom. Normalmente ele tá no celular quando tem algum amiguinho ali jogando, quando a gente sai, quando tem alguma situação que ele não está brincando, mas meu filho gosta muito de brincar. Então, facilmente eu percebo se ele não está querendo brincar. E quando eu vejo que ele tá, porque o celular é viciante para nós. Nossa, para todo Se a gente ser fica humano, muito tempo olhando Instagram, a gente cada vez mais quer olhar Instagram. A gente passa horas sem perceber que a gente está mexendo naquilo. Então, para criança, com certeza é igual. Então, aí parte de nós, adultos, pais, colocar o limite. Por hoje já brincou muito, né? E sempre tá olhando também o que essa criança tá fazendo na internet. Isso é essencial. Então, eu sei quais são os joguinhos que meu filho entra, o que ele assiste no YouTube. Isso sempre é o principal, sempre estar de olho no que ele está consumindo. Agora, a criança passar muito, muito tempo no celular e você achar que ela normalmente é assim, não é, ela ficou assim, né? Porque a criança nasce uma criança... Lógico, cada um tem uma personalidade, né? Mas faz parte da criança brincar.
Faz parte de uma criança saudável ser ativa. Independente se ela é super ativa ou não, isso qualquer criança gosta de brincar. Então, eu acredito que o pai tem que prestar atenção e realmente se esforçar para conseguir dar isso para a criança. Fazer esporte é muito importante. Muito importante. Sim. Eu vejo a diferença que faz na vida do meu filho ele praticar esporte. Ele pratica qual esporte? Ele faz jiu-jitsu e futebol. Gasta uma energia danada. Isso Muito. é excelente, né? Isso é excelente. Excelente. Você presenciou alguma situação que você visualmente viu uma criança se cortou, essas coisas todas? Vi, atendi várias. E como que é a abordagem sua, né, da profissional ou da equipe, eu não sei lhe dizer, você poderia até passar para nós, né, que é só a conselheira que vai, ou tem uma equipe. Qual que é a abordagem se eu conversar com uma criança? Você chega e fala para assim, ou conversa com a mãe, né, ou com o familiar, e você tenta animar essa criança? Como que é que funciona? Bom, eu nunca no vi. Conselho Tutelar, ele é formado de 5 conselheiros, né? Para atender um município. Não, cada conselho aqui em Campo Grande hoje nós temos 7 conselhos. São 7 conselhos. Isso, em cada conselho tem 5 pessoas. E mais a equipe, que é psicólogo e assistente social. Alguns, não sei como que está hoje, mas na nossa época ou era psicólogo ou era assistente social. Mas o ideal é que tivesse esses 2 profissionais à disposição ali no conselho. A gente tinha, se não me engano, era uma psicóloga pela manhã e uma assistente social no período da tarde. Normalmente eu faço esse primeiro atendimento, recebo a denúncia e passo para a psicóloga ter aquele primeiro contato, porque o conselheiro tutelar, ele não está na função, por mais que ele seja psicólogo, eu, por exemplo, não sou advogada, por mais que eu esteja nessa... Que acaba sendo psicólogo, né? Porque advogado... É verdade. Mas a gente está ali na função de realmente aconselhar. Quem vai fazer essa avaliação de como está o estado psicológico da criança é o psicólogo. E nós passamos isso laudo, de acordo com a recomendação da psicóloga para a CESAL. Né? Aí a gente faz um encaminhamento pedindo para que tenha vaga de psicólogo e psiquiatra para essa criança, ou quaisquer médicos, enfim, que ela precisa, porque às vezes essa criança também tem uma outra situação. Às vezes essa criança tem um TDAH, às vezes essa criança é autista, enfim, tem outras situações que precisa também de acompanhamento, verificar o que está acontecendo ali. Mas com a família, nós conversamos para saber como que está, qual que é a dinâmica familiar, o que essa criança faz, o que pode ser melhorado, como que o pai pode dar mais atenção. Então, o conselheiro, de fato, aconselha, né? Essa parte mais técnica são com os psicólogos e com a rede de atendimento da saúde. Então, vocês absorvem a informação, a situação específica, e aí fazem um encaminhamento junto com a equipe, né, com compliance de atendimento. Isso, exatamente. Eu presenciei uma vez, morava num prédio em Campo Grande e tinha uma criança de 6, 7 anos que era muito sozinha, sabe? Ela ficava muito... Foi a primeira vez que eu me deparei com esse tema, né? De automutilação. 6 anos? Tinha 6, 7 anos. E eu me lembro que na quadra de futebol, essa criança ficava só vendo. Ela não participava. E ele era bem, assim, acanhado, sabe? Quietinho. E eu acho que o único que eu ficava conversando. Eu era bem mais velho. Tinha 18, 19 anos, eu acho, 20 anos. Falava tal nome, né? Vamos brincar, né? Vai brincar, tal. Aí depois ele sumiu, essa criança. Aí depois apareceu uma vez lá, ele estava sentadinho com uma como faixa, chama? Uma faixa, não vi gás, uma faixa. Eu falei, você machucou? Ele começou a chorar. Aí veio a mãe, veio conversar comigo. O que foi, Clóvis? Eu falei assim, não, tio, eu só perguntei se ele... O que aconteceu? Machucou? Né? Eu pensei que ele caiu andando de skate, sei lá, qualquer coisa. Não. Aí ela começou a chorar na minha frente. Aí ela me falou sobre isso, né? Que ele se cortou. Eu falei, mas como assim se cortou? Ele caiu? Eu falei assim, não, ele se automutilou. Eu
falei, mas como assim? Ele tentou se matar? Eu falei assim, a gente não sabe, né? Mas eu não sei te dizer, porque parece que existem leituras e níveis, entendeu? Sobre cada caso é um caso, né? Às vezes a criança está agoniando e ela não consegue expressar de alguma outra forma e ela se corta. Não, a criança está tentando mesmo, né, se mutilar para cortar aqui o pulso, não eu não sei te necessariamente dizer. naquele momento ela está querendo se matar. Sim, né? sim. Porque tem diversos lugares que eles acabam fazendo esses cortes. Eu li, né, para participar aqui do episódio, né, que existem crianças que cortam barriga, cortam perna. E eu fiquei assim, abismado. É como se uma dor substituísse a outra, né? Como se essa dor física substituísse a dor emocional. Então, é exatamente isso. A dor emocional não começa do dia para a noite. Né? Essa é a questão. Os pais têm que ficar de olho o que está deixando essa criança assim. Então, se você, por exemplo, na quadra via que o menino já estava com alguma situação diferente, estranha, os pais deviam perceber isso também. E a gente não pode achar que, não é nada. É uma fase. É lógico que os pais estão aprendendo a ser pais tanto quanto o filho, né? Lógico. Mas é muito importante a gente validar esse sentimento. Porque às vezes a criança vem e fala alguma coisa, ou tenta falar de certa forma, da forma dela, Sim. e para você não é nada. Não é nada. Às vezes é muita coisa, ela está tentando te contar alguma coisa, né? Por exemplo, meu filho, lógico, cada mãe age de uma forma, mas meu filho, quando ele vem me contar algo de ruim que aconteceu, por exemplo, na escola, eu ouço primeiro ele, eu falo, a primeira história que eu quero ouvir é a sua, quero saber o que você sente em relação a isso, sabe? Porque é isso que faz a criança também ter confiança nos pais, né? A conseguir se abrir para falar sobre o que está afligindo ela. Né? Eu falo muito pro meu filho, você tem que me contar tudo, porque por mais que você faça a pior coisa do mundo, quem vai estar com você sou eu, independente no melhor momento e no pior momento também. E acho que é muito importante os pais passarem esse acolhimento, né? A família é o porto seguro. E nessa hora que a criança está se desenvolvendo, é aí que ela precisa sentir, realmente ter essa conexão. Essa conexão vai pro resto da vida, né? Então, assim, eu imagino, e eu li algumas coisas, mas é muito difícil a gente falar em culpa, né? Mas que muitas crianças reclamam dessa falta de conexão com a própria família. Isso é uma das questões. E é uma outra questão também que acontece muito e que, graças a Deus, isso já se fala muito. Na nossa época, o bullying era normal. Com né? certeza. Hoje o bullying já não é mais normal. O bullying faz muito mal. Então, outra coisa é na escola também, que tem tanto na família esse problema, que muitas vezes a criança se sente distante dos pais, e outra coisa é na escola, o que ela sofre na escola. É muito importante também a gente estar sempre atento a como essa criança está se comportando em relação à escola. Né? Porque um menino, se eu não me engano, né, uma situação ruim, parece que um menino de 14 anos tirou a vida porque ele estava sofrendo bullying e racismo. Né? Isso é uma coisa que a escola tem que perceber e os pais têm que perceber para poder fazer alguma coisa antes. Isso não acontece da noite para o dia. Não é a primeira vez que a pessoa te xinga que você vai ficar tão mal a ponto de tirar sua vida. Isso é algo que vem acontecendo. Tá, mas é um tema que eu me divido muito em relação a isso. Eu sofri bullying no colégio muitos anos. E eu era reativo, né? Então eu era meio nervoso. E eu aprendi a tentar me defender, né? Sobrevivi. Eu me lembro, eu puxo muito isso na memória, porque eu fazia também bullying com outras pessoas, né? Mas era uma coisa que criança faz, né? E a gente nós, né, na verdade, estamos tentando moldar, né, comportamentos em crianças que tornam essa criança mais forte, né? É lógico que existem níveis. E aí que está o grande paradigma do tema, que eu acho, que é justamente esse. Por quê? Qual que é o nível que você pode chegar e provocar um amigo que, por exemplo, é gordinho, né?
que tem peitinho, né? Vamos ver, que é eu não sei nem se eu posso falar isso, mas é mais escuro, é mais, né, pardo, essas coisas todas. Eu me lembro que a gente brincava e todo mundo sobreviveu, sabe? Todo mundo sobreviveu. E você acaba se defendendo num meio social, entendeu? Até você se posicionar, até... Hoje tá... eu não quero entrar naquele assunto do mimimi, né? Do mimimi. É lógico que eu presenciei, por exemplo, jogos pesados em cima de uma criança. Ela sendo excluída porque o pai tinha, por exemplo, num colégio, né, Renato, que nós estudávamos, quem não tinha New Balance ou Headley era excluído da turma. Aí meu pai chegava e me comprava M2000 justamente para mim. Eu tô dando exemplo, mochila da Company. Quem não tinha mochila da Company era descartado, assim. Era um negócio assim, absurdo. Mas todo mundo sobreviveu, entendeu? Essa proibição toda, ela mexe com o comportamento geracional até, sabe? Como que você vê esse tema e como conselheira você presenciou ou tem alguma história em relação a bullying? Não, passou do limite? Qual que é o limite, entendeu? Dessa provocação, né? Você tem uma opinião formada sobre isso? Eu fui muito complexo? Não. Não, né? Eu acho que não tem limite. Eu acho que isso não pode acontecer. Você acha que não pode acontecer? Eu acho que isso não pode acontecer. É o que eu falo pro meu filho. Para mim, uma das primeira regra da vida é não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. Isso é o ponto. Matou. Então, assim, muitas pessoas lá atrás sofreram. Uau! Né? Exatamente, muitas pessoas sofreram. E eu acho que a evolução, nossa, né, social, espiritual, é mudar a prática ruim. Então, isso foi uma prática ruim que aconteceu na nossa época, nós sofremos por causa disso, estamos vivos, graças a Deus, mas não sabemos, a gente não tem uma estatística de quantas pessoas não sobreviveram a isso. O resultado emocional em relação a isso, quantas pessoas que não tiveram problemas, né, e que têm problemas, né? Exatamente. Em relação a isso, concordo então, com você. Então, hoje, nós... não faça com você aquilo que... não faça com o outro... Isso é um ponto-chave. Eu acho que não tem limite para você poder falar sobre a cor de alguém, se a pessoa usa óculos, se a pessoa é gorda. Eu falo o famoso eu falo para ele, você não tem absolutamente nada a ver com isso. Você não tem que colocar isso. Você sabe que isso vai magoar alguém, não faz sentido você colocar expor, né, essa situação. Legal. Só que eu penso que a criança também que quer muito fazer isso, ela tá com alguma situação, porque não é natural você querer machucar o outro. Não é natural você querer todo excesso ofender, é uma falta e toda falta é um excesso. Então, assim, tanto a criança que pratica o bullying, ela tem que ter tanto o cuidado e o acompanhamento psicológico e emocional do que a que recebe o bullying. Né? Isso não é normal de nenhuma das partes. Mas eu concordo que hoje isso é uma questão que as crianças estão um pouco mais fracas emocionalmente. Isso é notório, né? Isso é notório. Não sei te falar o porquê disso. Era uma TV na sala, né? Vamos falar da grande massa populacional, né? Uma TV na sala quando tinha TV, porque antes era rádio, né? O trânsito logístico familiar era muito mais integrado, né? Todo mundo se juntava, né? E conversava, falava sobre as dificuldades ou as vitórias. Aí entra 3, 4, 5 TVs, aí cada um vai para um quarto, divide isso. Hoje as pessoas são mais sozinhas. Totalmente. Mesmo dentro da própria casa. Totalmente. Teve o meu filho, por exemplo, o Pedro, ele quer ficar toda hora no YouTube ou no celular. Lá em casa ele não pega no celular. Vai ter que arrumar outra coisa para fazer. Vai desenhar, vai brincar, vamos jogar bola, vamos fazer alguma coisa, porque não dá, cara. E fica horas, né? E acaba que o aconselhamento, que antes você recebia conselho dos seus pais e dos seus professores, né? Dos seus tios. Hoje, eles recebem aconselhamento de um youtuber.
né? Você tá perdendo... Que não tem nenhum tipo de metodologia, né? Metodologia ali de que, ó, você vai escutar aquilo que você quer escutar. Ou aquilo que você precisa consumir. E é o que a gente estava até falando sobre a PNL, né? Eu acho que essa pessoa, ela estuda para aprender a aprender a atenção das crianças. ML. Aí, São Paulo, faz um M. Tô brincando, não. Eu sou o Marçal, vai. M de Maria Rita, ó, Maria Rita. Ela vai adorar. Pois é, eu não sou uma mãe zero telas. Eu deixo meu filho assistir YouTube, eu deixo meu filho brincar no celular, mas tem que ter limite, né? Eu quero muito, a gente fala isso muito sobre a escola, né? Meu filho, ele é uma criança super ativa, ele não é uma criança que consegue ficar muito tempo parada, às vezes tem aí uns desvios de atenção. No entanto, no esporte ele é muito bom. Ele é muito bom. Então, a gente tenta, ao máximo, exaltar essa qualidade e colocar ele para fazer isso. Né? E Ele é competitivo? Ele é muito competitivo. E isso é bom até para o estudo. Porque por mais que ele tenha esse problema de atenção, ele nunca quer ficar para trás. Mesmo na escola, mesmo no português, na matemática. Então, ele corre atrás. Ele é um bom aluno também. Não, o bom aluno, ele tá na média, sempre. Tá na média, tá passando de ano, tá tudo bem, é o que eu Se falo. for perto igual... Vai pra coordenação? Esse daí é raiz, hein? Esse é raiz. Agora, uma coisa que a gente tá falando, né, do tema tão importante, e isso eu tenho que dar o braço a torcer. Não é o braço a torcer, concordar com a mãe dos meus filhos, que ela falou assim, você quer tirar o celular do Pedro, mas você fica do lado dele no celular. Cara, isso pra mim, ela me ensinou muito, né, com isso, porque é verdade. É verdade. Que eu tô querendo não dar pro meu filho se eu tô do lado dele e consumindo aquilo que eu não quero que ele consuma, né? Então, a percepção da crítica para o outro é fácil, né? Agora, quando é com a gente, dói muito. E eu agradeço a mãe dos meus filhos, a Sabrina, que é uma super mãe, porque foi em cima disso que eu comecei a perceber essa verdade, né? Que a gente fica... do exemplo, né? Eu falo muito sobre isso. Às vezes tem coisas que a gente tem que corrigir nossos filhos e eu percebo tanto que aquele problema... Eu não vou falar erro, porque... né, às vezes o que é errado para mim não é errado para você, mas aquela situação é minha. Né? Muitas coisas ele faz porque eu faço. Ele é daquela forma, ele reage daquele jeito, que é assim que eu reajo. Então, na verdade, nós pais temos aí um grande desafio, que é nos corrigir antes de corrigir nossos filhos, né? Essa é uma grande situação. Coisas que eu criticava no meu pai, por exemplo, que eu repito. Exatamente. Então, para criticar o meu pai é uma coisa, agora para eu repetir os erros é uma outra leitura. E existem estudos do estoicismo, né? Os estoicos, né? Que eles falam assim, não, o errado é errado, não existe interpretação do errado. Profundo isso, né? O que convém é a visão daquilo que a gente está sendo discutido. Então, para você não lhe convém ser errado, entendeu? E para mim convém ser errado, porque o errado é errado. O errado é verdadeiro, entendeu? Então, assim, tá errado, cara. Tá errado. É verdade. Eu tô te falando isso porque existem linhas que falam sobre isso. Né? Eu, por exemplo, sou advogada, a gente pensa em lei. A lei é uma. Ela é uma, mas ela é interpretativa, né? Que é interpretativa mesmo, porque você tem que colocar todo um contexto dentro dela, né? Mas o que eu sempre falo é o seguinte, você tem que ver como que isso em você, qual que você sente que é errado, né? Se você tá sentindo que aquilo ali não pode ser feito, de fato não pode ser feito. Eu até falo isso pro meu filho às vezes, quando ele tá tendo que tomar uma decisão sozinha. O que você acha que eu falaria sobre isso? O que você pensa sobre isso? Se é certo ou errado? Ah, mas eu fiz porque o fulano também fez. Eu falei, tá, mas você sabia o que era o certo e errado? Sabia, porque dentro da gente tem essa noção, né? Sim. A gente tem esse termômetro do certo e do errado. Sim. Só que eu entendo que o certo e errado em algumas questões é fato. No entanto, isso tem muito a ver com a vida
que as pessoas levam, né? Eu acho que, vamos colocar em um caso extremo, o matar é errado, mas se você tiver em legítima defesa, deixa de ser tão errado. Sim. Né? Assim como, por exemplo, a gente fala da questão de roubo. Roubar é errado. Dependendo do valor, juridicamente, não é algo tão punível. Né? Então, eu penso até na nossa sociedade. Nós tivemos uma educação, né? Um padrão de vida que não é, talvez, não é de muitas pessoas. Né? Não vou falar que é da maioria ou não é da maioria, mas de muitas pessoas não é. Não tem como. Isso foi uma das questões que eu aprendi no Conselho Tutelar. Eu não tenho como julgar uma mãe, eu não tenho como julgar uma família baseada na família que eu tenho. Uhum. Né? Eu tive uma educação, eu tive uma atenção, eu tive um conforto, eu tive muitas coisas que a maioria das pessoas não tem. Não tem como eu chegar na casa da pessoa falando que ela deveria agir dessa forma, se ela nunca soube agir dessa forma, se ela nunca teve oportunidade de agir daquela forma. Então, eu acredito que exista aí, sim, um meio termo. Sim. E você tem que se abster, né, nessa função como conselheira, né, desse tipo de comparação, né? Das minhas próprias verdades. Exatamente. Mas é difícil, né? Porque é dentro das suas vivências que você tem os comparativos, né? Aí, para essa função, você tem que se abster mesmo, ir lá de coração aberto e falar, cara, qual que é a realidade, né? A grande realidade que está existindo dentro dessa situação. Mas eu vou falar uma coisa para você. Projeto interessante, com essa dificuldade toda, e a saúde mental é um tema que hoje está sendo muito discutido, né? Acho que um gestor do executivo, ele poderia possibilitar, mediante um projeto apresentado, né, como uma vereadora, futura vereadora, uma saúde mental itinerante. Às vezes o psicólogo, um psiquiatra eu acho mais difícil, né? Podia ir com um consultório e fazer... Seria excelente. Isso aí, de repente, aí é um tema que você pode... Eu acredito que nas escolas, parece que esse trabalho já está sendo desenvolvido, mas nas escolas tem que ter o psicólogo. E eu acredito que não é só a criança que já está mostrando algum problema. Eu acredito que toda criança pode passar, assim, semanalmente, quinzenalmente, de acordo com a demanda da escola, pelo psicólogo. Isso é muito importante, porque a gente vai fazer um trabalho de prevenção. Né? Não adianta muitas vezes, mas muitas vezes não adianta. Mas a grande maioria, você vai fazer a prevenção de uma parte emocional, é muito difícil, né? Mas você consegue detectar o problema mais facilmente e se adiantar a grandes picos. Então, quando a criança, por exemplo, começa a pensar em se automutilar, ela já está passando por um acompanhamento psicológico. É muito mais fácil você resolver esse problema. Não, então, se tiver o psicólogo nas escolas, se todas as crianças tiverem essa oportunidade desse acompanhamento psicológico, isso é importantíssimo. E aí, a partir do momento que você realmente vê que tem ali um problema maior, aí você encaminha para o psiquiatra. Mas isso seria excelente, né? Eu acredito que esse seja o objetivo, de realmente ter psicólogo em todas as escolas para conseguir acompanhar. E tem uma outra questão também muito grave que eu vi no Conselho Tutelar e que também não fala sobre isso, que é a questão de crianças usuários de drogas. Crianças novinhas, crianças de 9 anos. Que usam drogas. Eu acompanhei um caso de uma família que eu tenho um carinho, e eu comecei acompanhando porque o menino estava usando, ele tinha 11 anos. 11 anos ele era usuário. Imagina. E, infelizmente, aí, qual que era a situação? Qual que é o problema da política pública, né? É por isso que eu estou me candidatando a vereadora, porque eu realmente quero tentar mudar isso, eu quero expor essa situação. Nós precisamos de um lugar de recuperação efetiva, porque o CAPS, a criança fica internada 10 anos, 10 dias,
né? A criança fica ali, tem essa questão, esse problema, vai 10 dias para o CAPS, a mãe tem que acompanhar essa criança, muitas vezes a mãe já tem outros filhos, a mãe trabalha, é muito difícil para ela deixar todo o contexto familiar para acompanhar uma única criança no CAPS. E 10 dias não é o suficiente para alguém mudar de vida. Não tem como alguém se recuperar de uma dependência química em 10 dias. Né? Então, assim, precisa de fato de um centro, de um local 11 especializado. Anos, essa criança, no caso, estava utilizando química mesmo. Exatamente. Nossa Senhora. E aí, hoje, a gente tem lugares que acolhem com a partir dos 18 anos, mas esse menino não chegou aos 18 anos. E aí, como faz? Não faz? Pois é, não faz, ele morreu. Ele morreu antes dos 18 anos e não foi internado da forma adequada, não teve o tratamento adequado. E isso não aconteceu só com um. Do projeto que eu te falei também, eu fiquei muito triste também, que eu soube esses dias, que um dos meninos também, que era assim muito próximo a mim, também morreu por conta da criminalidade. Então, além dele estar envolvido com drogas, ele começou a se envolver com roubo, com furto. Um ciclo, né? E o menino tinha 18 anos, ou seja, ele não teve o tempo de se recuperar. Né? E isso é um assunto importantíssimo. Tem muitas crianças, porque tem muitas crianças que vivem em boca, tem muitas crianças que os pais estão presos por causa de tráfico. A criança vive no meio disso. A criança vê aquilo como se fosse algo normal, e não é normal. Não é normal. Então, assim, o poder público precisa ter um olhar mais atento a isso, porque parece que isso tudo fica embaixo do tapete, né? É. Assim como a questão da depressão infantil, ela ainda é pouquíssimo divulgada, e eu não acho que tem que ser uma divulgação ampla, eu acho que tem que ser estudada, né? Porque até tem uma questão que você não pode divulgar suicídio em jornal e tudo mais, né? Para não ter um incentivo, e eu concordo. No entanto, isso precisa ser realmente visto, estudado e combatido, assim como a questão da droga, mesmo porque anda junto. Né? Anda junto. Eu tô com 47 anos, eu tava ontem pensando, tive amigos, colegas e conhecidos. Eu contei de suicídio em Campo Grande, 11. Que eu me lembre que eu conhecia, ou era colega ou era amigo. 11. Entre homem e mulher, né? Muito. Assim, eu falei assim, cara, 11 pessoas. 11 pessoas. Eu me lembro que eu estudei um ano no Dom Bosco. Teve 2 ou 3 suicídios, cara. Foi um negócio bem impactante. Foi bem impactante para todo mundo lá. E aquilo me marcou muito, né? Eu acho que até questão de menos gasto, você olhar para a criança e para o adolescente na parte emocional do que depois. Exatamente. Né? Porque aí sim é uma parte preventiva, né? Uma Exatamente. Parte preventiva. Mas vou dar um exemplo. Ontem, eu recebi um convite de um grande amigo meu, Rodolfo, Fabi, amo vocês. Eles são da Igreja Verbo da Vida, do pastor Márcio. Um abraço para você, pastor Márcio. E eles ministram, né, às segundas-feiras em grupos, né? Algumas igrejas vão lá no Esquadrão da Vida, lá na região do Noroeste. Lá eu fui lá acompanhar ele e para conhecer o projeto, né? E ele vai lá ministrar uma palavra de Deus pro pessoal. Cara, assim, Giovana, foi surgindo, brotando. Tinha mais de 80 pessoas, jovens, entendeu? Dependentes químicos, e a casa cabe 120. Sensacional o projeto do Esquadrão da Vida. Não sei se é uma ONG, eu acredito que seja uma ONG, né? Não governamental. E as famílias estão deslaceradas, né? Elas estão deslaceradas. Então, tem muitas... ele estava ministrando, Rodolfo, a palavra, né? Tá falando sobre Davi. E ele chega e fala assim, olha, tem que respeitar a família, tem que respeitar o pai. Imagina só, muitos ali não tinham nem pai, eu acho. Ou não tem mãe, ou a mãe tá perdida no mundo da droga, ou na parte do tráfico, né? É uma deterioração muito grande, né? E massificado isso, da né? família. É da família, né?
Então, o grande lema ali, eu acho que é o seguinte, cara, tem Deus, se abraça em Deus, e por isso que eu respeito muitas religiões, seja de qualquer bandeira. Eu sou cristão, né, acredito em Deus, em Jesus Cristo, e tem que se abraçar, cara, porque só tem Ele mesmo para salvar muitas pessoas, não tem muito. Falo assim, todo pobre é crente. Meu amigo, o que vai preencher esse vazio que você recebeu do seu pai, o que você conquistou, entendeu? Mas como que a gente vai julgar uma pessoa? Às vezes eu fico pensando que Deus deixa um vazio, um vácuo dentro da gente, que justamente para se encher da palavra dele, para você dar um passo adiante, porque, cara, tem gente que só tem isso. Você sabia que esse assunto é até muito interessante? Porque quando eu entrei no Conselho Tutelar, eu sou cristã, acredito em Deus, mas eu não faço parte de uma igreja, né? De uma religião em si. E os meus colegas todos eram evangélicos. Legal. E foi muito interessante, porque tem uma pessoa especial, que é a Vilma, que era pastora, é pastora provavelmente ainda, e ela me ensinou muito sobre o poder realmente da oração. E nós saímos juntas e percebemos que muitas pessoas realmente não acreditam mais em Deus. Então, assim, essa juventude, né, esse começo da adolescência, a adolescência já naturalmente já é um período mais difícil, já é um período mais conturbado do nosso desenvolvimento mesmo, né, hormonal, cerebral, todo o nosso desenvolvimento, ele ali tem muita carga, né, na adolescência. Então, muitos estavam distantes dessa crença de Deus e de qualquer coisa. E deu vazio, cara. Exatamente. Você tá no mundão então, aqui. Isso é uma das coisas também que você pensa, o que me faz viver? Né? Para que eu vim aqui? Qual que é a minha missão? Né? Qual que é o meu propósito? Isso é algo que a igreja evangélica, por exemplo, a Vilma, me mostrou que é muito importante falar sobre isso. Né? Muito importante. Eu não sou evangélica, mas como você, eu acredito em todas as religiões. Eu acho que, na verdade, Deus eu não acredito em todas as religiões. Eu respeito todas elas. Eu não acredito em todas as religiões. Assim, eu tô só... Sim. Eu sempre fui católico, mas dentro da minha família nunca teve uma disciplina, né? Eu não fiz nem catequese, para você ter uma ideia. E hoje eu vejo, cara, o quanto me fez falta não ter isso, né? Minha mãe era kardecista, aí até a Dolly do Alexandre, você lembra? A tia Dolly dava uns passos na gente, né? A gente ia no centro espírita. E eu tinha medo, não sabia se ela ia me dar o passe ou ela ia me dar cascudo, né? O puxão de orelha. Mas eu ia, mas muito pouco, né? E essa falta, ela permite a gente ficar presente nesse mundo, vivendo as coisas do mundo. E as coisas do mundo é do mal, entendeu? É a tentação da carne, né? Os prazeres desse mundo, né? E eles são vazios, né? Porque eles vão passar e vão gerar resultados em você. Seja comportamentais, seja de sentimentos mal resolvidos. E Deus, eu acho que, assim, é aquilo que eu te falei, é a minha visão, né? Que ele deixa você com um vácuo, com um buraco bem no meio, e você vai ter que preencher. Para quem viveu... Buscá-lo, né? Buscá-lo, você vai ter que buscá-lo, né? Mas eu acredito em todas as religiões, porque eu acho que Deus está onde tem o bem, né? Independente sim. de como você chega até Deus. Eu acredito que você fazendo o bem, eu acredito, Giovana, acredito que nós viemos nesse mundo para fazermos o bem para nós mesmos e para os outros. Né? Eu acho que a gente tem que se cuidar e cuidar do próximo. Sim. Então, eu acredito que todo lugar que incentiva isso, que incentiva a caridade, que incentiva o amor, tem Deus. Seja qual bandeira for a religião. Seja como for. Porque tem tantas religiões que tem muitas que nós nem conhecemos. Sim. Tem muitas que nós nem conhecemos. Mas as mais convencionais, vamos dizer, que é o catolicismo, né? O cristianismo, que é o cristão que é protestante, né? Tem um protestante. Aí tem neopentecostal, né? Pentecostal, tem o bandismo, né? O banda, tem hinduísmo, budismo. Isso não é nada. O islamismo.
E tem uma porrada, desculpa porque, né, gente, mas tem uma porrada de religiões que a gente nem conhece, Mas às vezes a gente tem um preconceito sobre o que a gente não conhece. É por isso que eu falo assim, eu não acredito em todas as religiões, eu não acredito mesmo. Tem até uma religião dos gnomos. Tem uma religião que ela prega sobre... Mas vamos supor que a religião do gnomo, os gnomos façam ali... O bem. A comida, e saem distribuindo... Minha mãe tem uns 400 gnomos na casa dela. Então, enfeitiçada do bem, do amor, e tá tudo certo. Eles estão ajudando muitas pessoas, assim. Então, eu acho que a gente tem que parar de colocar rigidez no que eu acredito, só o que eu acredito tá certo. Não é só o que eu acredito tá certo. Eu acredito que tudo aqui que é feito... Você tá... Olha, vou rolar. Tem que colocar depois na produção, tipo, como fala? Treta. Briga. Eu acho que tá aí o grande erro. Por quê? De você não querer podar, não tá escrito lá na Bíblia, entendeu? Pra quem acredita na Bíblia. Exatamente. Quem não acredita na Bíblia, tudo bem. Mas tá lá escrito, falou assim, não adore, como que chama? Como fala que você não pode adorar... você não tem que ficar adorando outros. Você pode até respeitar outros, né? Mas adorar, você não tem como adorar. Mas, porque por exemplo, os budistas, se desperte... Você não acha que existem muitos... A história do budismo é uma história boa? E eles... Você não acredita que isso traz paz? Não. Assim, a Siddhartha, né? Acho que é Siddhartha. Siddhartha, que foi o Buda, né? Tem muitas coisas boas das religiões. Tem muitas coisas boas. Eu só acho que existe só uma verdade. Não existe várias verdades. Se eu deixar a subjetividade sobre essas linhas de pensamentos aflorarem, você se perde e tudo pode ser. E eu acho que o mundo está perdido justamente porque tudo pode ser. Entendeu? Então, ninguém fala a mesma língua. E isso, eu vou falecer, eu vou morrer, e ninguém vai falar a mesma língua. Mas a questão é que se você abre muito, eu sou ecumênico. Legal, você é ecumênico. Eu vou fazer o bem ao próximo, entendeu? Tá certo, mas você tá perdido. Você tá perdido, porque você não tem uma crença, você crê em tudo, então você não crê em nada. Você se permite a entrar num vácuo de pensamentos, entendeu? Então, assim, eu perdi muito tempo da minha vida pensando que, vamos fazer o bem ao próximo, né? Eu faço o bem ao próximo, mas eu preciso ter uma crença naquilo que eu siga e tenha um objetivo de encontro, de intimidade. E eu acho eu já pensei assim também. E não tô dizendo que você está errado, tá, Giovana? De forma alguma. Que para mim não serviu. Para mim não serviu, né? E eu não quero que um filho meu sofra isso, né? Então, faz 1 ano que eu converti. Eu sou convertido. Né? Então, eu acho que tem que seguir respeitando todas. Você tem que respeitar a opinião, você tem que respeitar a visão, o sentimento das pessoas. Mas eu preciso ter uma linha. Você vê isso como disciplina? Nunca tive disciplina. Isso até é uma luta que eu estou tendo, né? E o bom desse processo todo é que eu estou tendo que me aperfeiçoar. Né? E eu tinha largado isso. Eu falava assim, não, eu me cabo. Me caibo, né? Me caibo. Desculpa aí a ortografia. Professora Tia Sônia. Nossa, um dia desse eu falei com o Fábio. Eu tô para falar com o Fábio. Tia Sônia, a melhor professora de português que eu já tive. Eu tô dizendo assim para você, a gente tá até fugindo do tema, mas Sim. assim, se você for observar, não, mas se as famílias essa tiverem... religião, a crença faz parte, eu acho que desse vazio, justamente, que é o início. Eu sempre critiquei, né, tipo, dizimista, né, o dizimista, tá na Bíblia, cara, tá na Bíblia. E eu conheço pessoas que são dizimistas que estão super bem.
E não é porque você vai dar 10% que seja, entendeu? Daquilo que você... Não, para ajudar. E eu falo assim, quando você dá um dinheiro para um venezuelano que está passando, pedindo para a família, aquilo é para te sensibilizar a família tal, não sei o que lá. Muitos podem ser, outros não. Mas, cara, se ponha no lugar de uma família, naquela situação. O cara que está fazendo malabares na rua, você não ajuda, eu não dou dinheiro para quem está na rua. Cara, vai te fazer falta R$1, R$2, né? Eu acho que o mundo tá faltando isso, sabe? O mundo tá muito egoísta. Eu acho que quando você faz essa caridade, faz o bem, algo em você desperta. E é isso que faz você ter essa sensação boa de prosperidade, de alegria. Porque fazer o bem te dá essa sensação de sou bom, de que estou fazendo certo. Que eu tô fazendo aquilo que eu gostasse que fizessem comigo. Exatamente. Entendeu? Aí a gente vai voltar e pro tema, pra gente voltar no tema e dizer o seguinte, o que falta nas famílias é justamente Deus. Ou que seja uma religião, entendeu? Mas seguir, um propósito. Sabe? Com um propósito, sabe? As famílias estão dilaceradas. Ontem a gente estava conversando sobre isso, sobre essa questão de propósito para tudo, né? Eu preciso ter um objetivo para fazer algo. E a religião é isso também. É totalmente isso. Totalmente isso. Os objetivos nos movem. Isso aí, é muito importante. Eu estou com um objetivo aos 47 anos, com 2 filhos para criar, uma esposa, de algo que eu nunca ia me permitir, que é correr atrás de um sonho. Eu sempre corri atrás das coisas para ganhar dinheiro e, eu nunca quis uma realização minha. Eu quis ganhar dinheiro e... curtir. E não dá mais. Para mim não dá mais isso porque criou esse vazio, entendeu? Que se eu tivesse Deus lá atrás, não teria esse vazio, sabe? Mas Deus de verdade, não é o Deus de você ir na missa. Eu cansei, eu tive já relacionamentos que eu ia na missa eu comia o pãozinho, comia lá o tal, não sei o quê. Cara, eu não estava lá. Eu sempre respeitei, mas eu não me respeitava porque eu estou me propondo a estar aqui verdadeiramente. Hoje eu sinto que, cara, eu preciso disso para viver. E as famílias precisam disso. As famílias precisam disso. Agora, só para a gente ir senão a gente vai ficar aqui até 3 horas da manhã conversando. Nossa Senhora. Qual que são os seus pontos em relação à sua proposta de como pré-candidata? Não, candidata já, né? Bom, por conta dessa minha experiência no Conselho Tutelar, que é o que eu disse que foi um divisor de águas na minha vida, tanto a maternidade quanto a experiência no Conselho Tutelar, que elas chegaram ali próximas, né? Eu ainda estou nessa luta da proteção da criança e adolescente, proteção dos direitos da criança e adolescente, o desenvolvimento da criança e adolescente. Eu acredito que nós, dando atenção para isso, para esse desenvolvimento de fato, tudo vai melhorar. A vida adulta vai melhorar. Né? Você consegue consertar a raiz. Né? E ali, se a gente cuida da raiz, ali floresce muito melhor. Então, por exemplo, eu trabalhei numa secretaria que tinha vários temas, né? Proteção, direitos da mulher, do idoso, negros, indígenas, mas não tinha da criança. E se você cuida da criança, muito provavelmente você não vai ter problemas graves em todos esses temas, né? Se você cuida da criança não ser preconceituosa lá desde sempre, você não vai ter tantos problemas com adultos preconceituosos. Sim. Então, eu acredito que a política voltada para o desenvolvimento da criança e adolescente é essencial para a gente ter uma sociedade próspera. Isso, principalmente através da educação. Né, a educação de tudo. A educação... Eu tive uma matéria, quando eu era criança, eu sou de São Paulo, estudei no Arquidiocesano, que é uma escola marista, e a gente tinha uma matéria chamada Desenvolvimento Pessoal e Social. E isso, para mim, é... Como que é? Desenvolvimento pessoal e social. E eu acredito que isso seja essencial. Eu acho que nós precisamos, além de ter a educação básica, né, de realmente passada pelo MEC, nós precisamos nos desenvolver pessoalmente e socialmente. E através da educação.
Ética. Tinha o SPB, né? O SPB. Educação Social e Política. Tinha. E também ética, moral e cívica. Ética, moral. Educação moral e cívica, cara. Hoje ninguém sabe nada com nada. Sabe por que eu gosto do Novo? O Novo partido? Gosto, não sou filiado. Porque você tem que entender até um pouco de teoria de Estado para você vir a candidato. E tem direitos e deveres, alguma coisa você prepara pelo menos, ou pelo menos faz o cara estudar um pouquinho para passar ali. Lógico que eu não sei. Que deveria, se você for mínimo, pensar o Conselho Tutelar, você tem que estudar legislação toda referente à proteção da criança e adolescente, Constituição Federal. Você tem que ser formado. Para começar, você tem que ser formado. Segundo, você tem que passar numa prova sobre legislação. E aí, em terceiro, uma prova psicológica e quarto, você vai para eleição. Se a política fosse assim no Brasil, nossa, você pensa o tanto que ia melhorar? Cara, mas você agora vamos lá, quem comanda o Brasil? Os três poderes. Exatamente. Concorda? Então tá. Então, quando eu os três poderes não precisam ser Quando eu for deputada federal, vou dar então, isso não esse existe, projeto. Cara. O Pablo Marçal tá certo, entendeu? Sabe por quê? Vou te dizer o seguinte, o cara que fosse chefe do executivo, ou se fosse cargo legislativo, tem que se abster, altruísmo, tem que abrir mão do salário, entendeu? Porque aí você eleva a qualificação de quem vai estar lá. É um cara que já resolveu a vida financeira, é um cara que vai se doar, entendeu? Em vez de ficar ganhando, cara, tem política que tá há 30 anos aí. Eu quero dar os parabéns até meu irmão. Meu irmão, ele foi 2 vezes vereador, né? Abriu mão até quando assumiu lá e tal. Ele não vai voltar para ser vereador. Eu acho que o cara passa por etapas, entendeu? Exatamente. E devia ter legislação justamente para isso. Agora o cara fica 20, 30, 40, 50 anos lá dentro da política e forma a família toda e o caramba. Isso daí para mim que tem que acabar. Entendeu? Isso tem que acabar. Porque acaba que ele cai no comodismo. Entendeu? Mas... né? Não precisa da mudança, não precisa... O que mais ele vai fazer? E nossa, a pessoa ficamos num tema aqui, né? A gente tá levantando bandeiras... Mas é isso. Todo mundo pergunta, mas por que você entrou na política? Eu entrei na política porque eu acredito que precisa de mudança. Isso aí. Porque a gente fica reclamando, a gente assiste televisão, Jovem Pan. Participa. E aí só reclama. Porque se eu fosse, eu faria isso. Então eu coloquei a cara a tapa e falei, então se eu for, eu quero realmente fazer diferente. Eu quero realmente colocar minhas ideias em prática. Né? E é isso que a gente precisa pensar realmente na hora de votar. Eu percebo agora andando muito, ainda existe muita compra de voto. Né? Existe. E eu sei que muitas pessoas precisam de dinheiro. Realmente tem pessoas que não têm o que comer, tem pessoas que não têm como pagar a conta de água, a conta de luz. Mas não vote nessas pessoas que estão comprando seu voto. Pega o dinheiro do cidadão, entendeu? Pega o dinheiro, entendeu? E não vota, faz um voto de protesto silencioso. Exatamente. Entendeu? Esse é o jogo. Quebre os códigos, né, os algoritmos do jogo, né? Lógico porque senão a gente não vai ter mudança. Não tem, né? Isso acontece desde sempre. Se você quer que mude a sua vida e depois você vai falar, mas a pessoa veio aqui só de 4 em 4 anos no meu bairro, mas se você vendeu seu voto, se ele gastou milhões aqui, não tem porquê, ele não vai voltar, né? Ele já gastou bastante com você. E de onde que ele vai tirar esse dinheiro que ele gastou com você? Então, assim, ali É um ciclo. É um ciclo que a gente precisa Você vai gastar romper. 2 milhões para você eleger como vereador, entendeu? Esse dinheiro não vai voltar de forma direta. Exatamente. Ou é ego, mas, poxa, que ego caro, né? É melhor você tá sobrando muito, ter 2 né? milhões, dividir em 24, o que vai dar por mês? Vai dar mais do que você ganha como vereador. Com certeza. Né? Então, assim, a conta não fecha. Nós então, precisamos de pessoas que realmente têm um sonho e que queiram fazer a diferença, que queiram realizar. E é aquela coisa, se você percebeu que não é essa pessoa, na próxima não vota nele. Né? Essa pessoa que apareceu aqui de 4 em 4 anos, dessa vez nem apareceu. Então não vai votar nele de novo. E uma coisa importante para vocês saberem, tá? 87% das pessoas que vão votar para vereador, isso é um estudo de vereador, tá? Eu não sei se foi a Veritá, né, que é aquele... É um órgão aí estatístico, né, de pesquisa, que fala que 87% das campanhas das eleições de vereador, olha o número como que é, 80 para vereador, tá? Não estou dizendo para deputado, não estou dizendo para prefeito, para governador, tal.
até 2 dias antes não sabem quem vai votar. Até aquele que prometeu não sabe porque às vezes não tem um número, não lembra do número, não sabe, entendeu? Tipo assim, não, eu vou votar. Eu vou votar, eu vou votar. Então, é até um toque, certo? Prepara um materialzinho digital ou áudio das pessoas que estão ligadas, mande para essas pessoas, olha, vote, tal. É bom até no último dia, na noite ou de manhã, entendeu? É cirúrgico, porque você pode conseguir alguns votinhos ali na reta final. É verdade. Né? Eu já, por exemplo, já votei em um candidato porque eu não lembrava o número do outro. Eu tinha 17, 18 anos. Lógico que é totalmente diferente antigamente. Né, eu acho que o que aconteceu no nosso país, essa divisão, esses candidatos à presidência e tudo mais, foi muito importante para a gente recuperar o sentimento de patriotismo e começar a se interessar mais por política. Eu acho que depois desses nossos últimos 6 anos, a gente voltou a pensar em política. E a rede social foi boa até por conta disso, né? As informações hoje, apesar de que tem muitas fake news, mas você consegue ter muitos pontos de vista, muitas opiniões. Antes você só tinha ali, você assistia Globo, você assistia Record, assistia SBT. Você não tinha mais o que pensar, além do que eles mesmos... Muito. Eu já penso assim que a política devia ser uma matéria da grade escolar, né? E eu acho que a gente não tem que ficar pensando Mas em é muito difícil colocar isso de forma neutra, né? Por quê? Porque aí eu vou te falar, a gente tem que pensar como nação, a gente não tem que pensar em política. Não tem projeto de nação, tem projeto de grupos e de períodos. Ó, eu estou aqui, então eu vou me elocubrar dessa situação durante esse momento. Lógico que tem muitos, por exemplo... O governador Eduardo Rido é um cara super preparado, né? Era o melhor para exercer isso das opções, era melhor. Eu penso dessa forma lá em São Paulo, eu acho que a melhor opção é o Pablo Marçal, certo? Das opções que tem, entendeu? Eu estou dando um exemplo só, a gente tem que... infelizmente hoje não dá para você votar em alguém porque vai mudar tudo. Sim, mas quando a gente pensa em executivo é mais fácil. As pessoas não têm uma noção clara do que faz um vereador, do que faz um deputado. Não, e o quanto que isso impacta na vida das pessoas. Demais, né? Porque, fiscalizar. Exatamente, porque o prefeito ele vai ter... né, vai ter as suas ideias e os seus projetos. Quem fiscaliza para ver se isso de fato está acontecendo são os vereadores. Né? Quem propõe muitos projetos de lei são os vereadores. Então não adianta você pensar que só o prefeito é importante. O prefeito trabalha em conjunto com a Câmara de Vereadores, né? E as pessoas não têm essa ideia. Né? Tem gente que não sabe nem quantos vereadores vai votar. Né? A gente só vota em um. Qual que é o seu número? 20120. Olha lá para a câmera, dê uma mensagem para o pessoal em casa, por favor. Pessoal, peço o voto de vocês, 20120. Sou Giovana. Eu quero proteger, eu sou a Giovana. Começar de novo, então. Lógico. Pessoal, sou a Giovana Bassi, 20120. Eu luto pela proteção das famílias, das crianças e adolescentes. E eu quero realmente melhorar a nossa qualidade de vida e bem-estar na cidade de Campo Grande. Pessoal, é muito importante a participação, tá certo? Eu já tinha conversado já em off, né, com a Giovana. O meu voto não vai para a Giovana, infelizmente, mas se eu fosse votar em uma mulher e se não fosse opção, né? Eu tenho grandes nomes de pessoas que eu torço de verdade. Você é uma delas. Obrigada. Tá certo? Quero muito que o Yusuf entre, quero muito que o André Salineiro retorne para a Câmara. Tem muitos nomes, entendeu? E muitas pessoas boas que querem fazer a diferença. Né? E eu peço o voto a Giovana, quem quer votar numa mulher com a ideia, com os ideais, voltado para a infância, adolescência, a parte da assistência social, do entendimento, entendeu? Da sociedade participativa, eu peço o voto para a Giovana. O meu voto, eu já tinha te dito, né? Que eu tenho um compromisso moral e eu gosto demais dele, eu quero que ele volte para a Câmara, mas eu de verdade, meu segundo, terceiro voto está em você, do Salineiro e o Yusuf. E uma outra questão importante... E muitas pessoas quiseram vir aqui, nos procuraram e a gente não, e foram todos convites. Foram convites, tá certo? Olha só, obrigada. Nada, que isso. Me sinto honrada, privilegiada. Por favor. Uma coisa importante da gente falar é que 54% da população campograndense é de mulheres. 54? Exatamente. E hoje nós temos apenas uma mulher
na Câmara. Quem que é a mulher? É a Luísa. A Luísa Ribeiro. Que Luísa é suplente. Ribeiro. Né? Ela é suplente. Um abraço, Então, a Luísa. eu acredito que seja essencial nós votarmos mais em mulheres. Existem homens muito bons, Sim. mas a gente sabe que a mulher trabalha muito, tem coisas que só a mulher passa, a questão da maternidade, a questão de se desdobrar em tem muitas mães solos, né? Então, assim, tem assuntos que o homem pode ter a maior boa vontade, mas ele não sente, ele não vive. Então, aqui, como a gente tem maioria da cidade mulher, eu acredito que a gente precisa ter um número maior de mulheres na Câmara. Eu sempre fui muito contra... de um ano para cá, tá tudo mudando na minha cabeça. Eu sempre fui contra cotas. Sempre fui cotas, entendeu? Mas eu acho que existe uma disparidade social muito grande. E eu acho, sim, que a mulher tem que ocupar o seu espaço. Eu não sou a favor do feminismo, eu sou totalmente contra, totalmente as bandeiras do feminismo, mas eu acho que a mulher tem que ocupar cada vez mais o seu espaço. Isso não é uma questão impositiva de ações do executivo, enfim, impor, mas sim dela participar, entendeu? Eu acho que a mulher, 20%, 30% da Câmara, pelo menos, deveria ser mulher. Até justamente por causa que existe, né, a representatividade de todas os grupos sociais. Porque o vereador, né? Ele é um representante, é o representante mais direto da sociedade, exatamente. Né? Então, só que a vida da mulher, aí a gente vai entrar num outro assunto muito amplo, mas não vou entrar. Vamos fazer outro episódio, conversaremos sobre a Maria da Penha, Sim. Porque eu também gostaria de desenvolver uma lei chamada Clóvis da Penha, entendeu? Porque nós homens também sofremos muito em casa. No entanto, é uma coisa muito séria, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é um dos lugares que mais tem violência contra a mulher. Isso é um absurdo, Isso né? é um absurdo. Eu apanho todo dia. E assim, a nossa voz será ouvida. E vou falar uma coisa, desenvolvedores de startup, né? Vocês poderiam desenvolver um aplicativo aonde que em quem você votou, você baixa esse aplicativo e fiscaliza, entendeu? Cobra, entendeu? Sabe a agenda. Ou faz um protocolo, um planejamento do trabalho que vai ser antecipado. Sabe por quê? Porque aí você tem como cobrar. Porque eu falo assim, eu vou lá ninguém vai na Câmara, ninguém vai na Assembleia, entendeu? Então, assim, faça um aplicativo que vai vender muito aí. Isso é uma coisa que, inclusive, eu quero colocar no meu gabinete, se tudo der certo, que é realmente participar das votações. Né? Colocar, igual existe no Big Brother, que então é tão fácil, né? Você vai lá e vota, e você, vamos supor, vou aprovar um projeto referente à água. Né? O que a população pensa? Né? Então, eu quero que a população vote para participar, porque o meu voto, né, o voto dos vereadores, ele tem que realmente transparecer o que a sociedade precisa. Lógico. Né? Não tem que ser meu interesse pessoal, meu interesse político. Ele realmente tem que ser o interesse da sociedade. Então, uma das coisas que eu quero é ter uma ouvidoria para realmente receber essas demandas, isso já existe, mas principalmente que a população possa participar das minhas decisões. Muito legal. Tem o Chama João lá, com o João tem Chama Gi. Eu quero fazer um convite, depois para nós fazermos uma mesa, vamos convidar outras pessoas, outros profissionais, para nós decorrermos sobre Maria da Penha, sobre outros assuntos muito importantes. Eu desejo toda a sorte do mundo a você, Obrigada. Do fundo do coração. Sei que você é uma mulher guerreira, é uma super mãe, tem ao lado uma pessoa, um irmão meu, né, que está na luta aí. E não é fácil campanha de vereador, não é fácil. Gente, nós ficamos para próximo episódio, eu acredito que vai ser semana que vem, né, Wally? Apresentado, nós vamos fazer a divulgação desse material. E, por favor, repito, se forem votar numa pessoa que ama o que está fazendo e tem grandes projetos, por favor, votar na Giovana. Tá bom? Mulheres, 54%. O restante é homens. Então, por favor, né? Uma grande opção é Giovana. Obrigada. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, Giovana. Só gratidão, gratiluz. Renatinho, tamo junto.
Um abraço para todos. Legal, vamos fazer um